que a gente vai falar sobre essa apresentação pífia, né? De muito mau gosto, para realmente deixar qualquer torcedor do time do Santos com muita vergonha. O que a gente pode falar a respeito dessa apresentação que vocês acharam que ia ganhar a qualquer momento da equipe adversária? Eu acho que foi porque eles estavam na última colocação, talvez porque vocês foram favoritos e entraram dessa forma, com aquela perninha, né, dentro de campo, achando que ia poder ganhar a qualquer momento. Aquele toque de bola, né, aquela arrogância, né, de um jogar assim que não parecia. Nós havíamos dito isso antes da partida, que não adiantava nada o torcedor santista fazer aquela recepção maravilhosa que aconteceu, aqueles meninos chorando, né, a torcida realmente abraçando o time que fazia muito tempo que não ia jogar lá nesse estádio, principalmente com a posição desses torcedores lá naquele estado. E o Santos me faz uma apresentação pífia, vergonhosa, repito, vergonhosa. Não dá para acreditar o que o Santos jogou hoje, né? Sem falar, nessas horas em que o Santos perde da maneira que perdeu, pessoal, evidentemente que a gente não pode... tudo bem que o time do Botafogo era um time que se a gente for ver antes de começar a partida, o Santos era favorito? Era, mas todos haviam dito que o Santos tinha que fazer o seu papel, e o Santos não fez, não fez. A gente tem que dar os parabéns ao time do Botafogo, que já entrou surpreendendo o time do Carille. O Santos ficou perdido os 10 primeiros minutos da primeira etapa, até o Santos se achar dentro de campo, e aí quando conseguiu fazer isso, o time do Botafogo já sabia da maneira que o Santos já jogava, preencheu o meio de campo. O Santos, o Carille vai morrer, evidentemente, com alguns jogadores, e eu vou ficar aqui falando constantemente. Tem jogadores que o Fábio Carille não tira de campo, que é o William do Bigode, que é o Juliano e companhia limitada, melhor dizendo. E é difícil você ver isso acontecer dentro da partida. Ah, Vargas, mas o Santos não tinha jogadores à altura para substituir? Não interessa, cara. Tem um tempo de um treinamento aí, uma semana a mais, muitos dias de treinamento, que é uma coisa que qualquer treinador tem, e o Santos não consegue jogar o mínimo possível para fazer resistência ao pior time do campeonato até o presente momento, que é o time do Botafogo. O Santos conseguiu 3 proezas. O Santos conseguiu tirar o time do Botafogo da zona do rebaixamento com essa derrota que o Santos sofreu. O Santos promoveu o primeiro gol. Como é que é o nome do rapaz que fez o gol, o segundo gol que deu números finais? Até babei aqui. João Costa. Primeiro gol dele, o Santos conseguiu essa proeza. E o Santos também conseguiu fazer que fosse a primeira vitória do time do Botafogo dentro do campeonato. Não pode acontecer. Ah, o Santos é Robin Hood? Não sei, pessoal, porque eu acho que Robin Hood é uma palavra muito forte, porque tira dos ricos para dar para os pobres. Aí também eu acho que é muito ruim, porque nessa situação o Santos foi muito pobre de futebol. Então não encaixa isso. Foi ruindade do time do Santos mesmo. A maneira como o Santos jogou, a maneira como o Santos tomou os 2 gols que sofreu, a passividade da perda da primeira bola ali do Bigode, em que o tal de jogador ali, como é que foi o nome do jogador que acertou? Aquele Douglas Baggio, esse é o nome do cara, acertou aquele balaço que o Brasão não teve como pegar. Mas você viu a passividade? Na hora que o do Bigode perdeu a bola, ele ficou com aquele corpinho virando para lá, virando para cá, e não foi na bola. E os atacantes que devem fazer, no momento em que perde a bola, tem que realmente diminuir o espaço, e os zagueiros também que devem chegar. Ninguém fez absolutamente nada, ele chutou com maior tranquilidade, teve até a intenção de trocou de pé, bateu com o pé esquerdo, a bola foi lá na gaveta. O segundo gol, então, foi pior. O cara entrou tabelando em cima do Joaquim, tocou no cara, o cara fez o pivô em cima do Joaquim, o Gil demorou para chegar, e o cara acertou um canudo de fora da área. Como que o goleiro vai pegar? Nenhum dos gols foi culpa do Brasão, no meu modo de ver. A passividade do Santos realmente incomoda.
E se o Santos jogar dessa maneira o resto do campeonato, vai ficar muito difícil o Santos subir para a primeira divisão. As outras equipes estão pressionando o time do Santos a sair desses 4 primeiros colocados. O Santos, por um azar, né, das outras equipes, ainda está tendo ainda rodadas ainda. Por exemplo, eu estou vendo que ainda está tendo o jogo do Operário contra o time do Amazonas. O Operário está ganhando por 1-0. Eu não sei se esse placar já alterou. E amanhã tem Mirassol e Guarani, e o Paysandu e o América Mineiro, que também está numa ascendência espetacular. Inclusive ganhou do Santos naquele jogo polêmico na semana passada. O Santos é a sua segunda derrota consecutiva. A exemplo do que aconteceu com o Sport, que perdeu lá do Avaí e também perdeu nesta rodada assim para o time do Goiás por 3-0. O Santos tem uma partida importante, nem vai voltar para Santos, vai ficar em Catanduva, se eu não me salvo engano, vai fazer os treinamentos lá, ou numa cidade circunvizinha, a cidade de Novo Horizonte, e vai precisar urgentemente, absolutamente promover lá o Schmidt. Porque, olha, o jogo do Santos hoje estava horrível, cara. O Rincon, passivo demais. O meio de campo do Santos ainda surpreendentemente, né, jogou muito mal. Mas o Fábio Carille, quando o Santos está na sua adversidade, a exemplo do que acontece com todos os jogos desde o início do campeonato, o Santos tem jogado mal o primeiro tempo. Melhorou com as alterações, um pouco com as alterações que fez, mas ia para cima do time adversário muito desorganizado. Né? Jogador que joga na lateral esquerda, que nem o Escobar jogando no meio, o Gil largou. Eu não consigo entender por que o Carille permite isso. Zagueiro jogar como centroavante, larga tudo, aí coloca o Pituca, o Escobar ali, coloca o Rainer, fica aquela coisa desorganizada, o meio de campo aberto, né? Parece aquelas peladas de final de ano, que vai entrando um a um sem posição, cada um vai jogando na posição. O Carille não é assim. Não é assim. Não é assim que funciona. Né? O Santos é um time organizado, pelo menos é isso que o torcedor santista espera. Tem que fazer valer do seu favoritismo. Perdeu do último time do campeonato? Perdeu. Isso é possível? Claro que é. Se o time que é o favorito não fazer a sua parte. E o Santos não fez. Os gols, os espaços no meio de campo, os laterais, as substituições, que eu acho que foi até pertinente. De repente ali o Rodrigo Ferreira entrou bem no lugar do Sherman. O único. Porque o Rainer, a exemplo do que aconteceu no jogo treino, que aconteceu contra o Juventus, jogou de ponta direita ali, até deu uma melhorada, acho que foi os 2 primeiros lances, depois acho que deu até um passe no escanteio pro gol do Joaquim, teve bola na trave do Patati, que não jogou bem hoje também, teve bola na trave, quase gol contra, se eu não me engano, acho que foi do Toró, se eu não me salvo engano, ou não me recordo, cara. Uma bola na trave, uma cobrança de escanteio. Teve a bola na trave no gol do Santos também, do Joaquim, que ele chutou meio sem querer, a bola bateu na trave, voltou para ele, foi com bola e tudo para dentro do gol. O Santos até que fez por merecer alguns lances dentro do segundo tempo na partida. Mas o Santos não foi efetivo. E efetividade na história do futebol é o que vale. Porque na história do futebol ficou o quê? Que o Santos teve o maior volume no segundo tempo? Você pode ver que o Santos teve. Mas o Santos não conseguiu fazer gol. O Santos falhou nos momentos que não pode falhar. O Santos vai ficar dependendo do resultado de amanhã, do time do América, que vai jogar contra o time do Paysandu. O Santos tem a possibilidade de ir para a 4ª colocação. Por sorte, o Santos já teve o time do Ceará que já jogou e está com 15 pontos, e mesmo nessa situação o Santos ainda permanece na frente. Se não fosse por conta disso, o Santos sairia desses 4 primeiros colocados. Difícil, cara, muito difícil. Difícil. Agora, eu não esperei nem a entrevista coletiva do time do Santos para mim ter as minhas conclusões. Acho que o torcedor santista está cansado de ver o time jogar dessa forma, né? É assim, e eu falei sobre isso no pré-jogo, não sei se vocês recordam, eu vou deixar o vídeo no card aqui.
Eu falei sobre motivação. O Santos não precisa de motivação para jogar. Todas essas coisas que aconteceram, essa galera que foi recepcionar o time do Santos, né, como se fosse reis, como se fosse pessoas que intocáveis, que não podia tocar neles, que eles realmente fizeram ali por merecer, deram autógrafos. Eu acho que isso é o mínimo possível que cada jogador pode dar, né, para um torcedor realmente que estava ali chorando por conta da presença de alguns ali dentro daquele espaço, no aeroporto, depois antes de entrar dentro do ônibus e tudo mais. Isso é o mínimo, o mínimo. Mas o Santos não honrou a presença dos torcedores. Acho que foi 12 mil torcedores. Poxa, pelo amor de Deus, cara. Não dá. É imperdoável o que o Santos fez na partida de hoje. Imperdoável. Dessa maneira, eu poderia falar que todos os lances que foram proporcionados de gols que o Santos perdeu. William Bigode não jogou absolutamente nada. Teve uma oportunidade no primeiro tempo, naquele jogo que aconteceu de uma roubada de bola no meio de campo, o Patatinho na linha de fundo, não foi palminha, tocou para trás, ele chutou em cima do zagueiro, depois uma bola que sobrou no segundo tempo sozinho, de cabeça, ele cabeceou errado. Centroavante vive de gols. Se não fazer gols, não valem absolutamente nada. É por isso que o torcedor santista padece e que esses jogadores que estão aí no stand-by, no departamento médico do time do Santos, voltem o mais rápido possível. Eu estou falando de Pedrinho, estou falando de Furque, eu estou falando de Guilherme, que fizeram muitas faltas hoje. Eles fizeram falta hoje no jogo de hoje. O Santos não tinha válvula de escape, o Santos não tinha velocidade. Aí o Santos vai olhar para o banco, não tem jogadores com velocidade. E o senhor Fábio Carille também não oportuniza um jogo que nem esse no Campeonato Brasileiro para os meninos da base. Pelo menos tem um pouco mais de vontade. Vai disputar um lugar ao sol. O Enzo Monteiro tá lá, mas está jogando sub-20. Né? O Jair tá lá, mas desceu lá para o time da sub-20 também. Será que não tem jogadores no meio de campo que ele insiste a assistir para mostrar para o torcedor? Ele ia na arquibancada, fica aquele caderninho anotando não sei absolutamente o quê, e não adianta absolutamente nada. Colocar Casares, que até jogou mais ou menos, mas também não faz diferença. Não corre, é desatento. O time do Santos, quando pede a marcação, demora para voltar, fica com a mão na cintura. Cadê o preparo físico desses jogadores? Se não tá aguentando correr, não tem que jogar no time do Santos. Eu falei isso ontem. Ontem, não precisa de motivação. A motivação por si só é jogar na equipe do Santos. Mas os jogadores que estavam hoje dentro de campo, embora muita gente pode falar o seguinte: olha, Vargas, o Santos não tinha quem colocar. Não tinha. Claro que tinha. Mas não tinha o que o Fábio Carille queria. Porque lá na base tem. Armar o esquema tático correto dá para fazer. Agora, esse treinador é muito conservador, pessoal. Muito conservador. Todo mundo sabe quem ele vai tirar, todo mundo sabe quem ele vai colocar. É sempre o lateral pelo lateral, que eu acho legal. Mas ele não consegue fazer uma modificação tática, o Santos fica perdido. O time do Botafogo jogou com milhares de jogadores ali no meio de campo. Ele não percebeu isso, que o Santos perdeu o meio de campo. Ah, mas o Santos no segundo tempo atacou bastante. Mas teve efetividade, que é o mais importante? Conseguiu fazer gol? Não. Então o Santos jogou uma porcaria, essa que é a verdade. Uma porcaria, uma porcaria. Vou ficando por aqui. Meu nome é Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Tchau.